Isso. Acho que agora a gente está no ar. Estamos ao vivo. Ai, que pessoal, gente. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro, para a gente uma oportunidade incrível conseguir reunir essa galera aqui interplanetária, né, para falar um pouco desse projeto. Bom, eu sou a Aline, do Espírito Mundo, sou diretora de produção do Cineluso, sou responsável pela coordenação geral do projeto Cineluso. Para quem não conhece o Cineluso é um encontro da lusofonia que acontece em Bruxelas, é um projeto de audiovisual, mas que trabalha também com transversalidade, com antropologia, com psicologia, com sociologia, enfim, com as áreas humanas, e ele parte sempre de temas contemporâneos. Enfim, é um projeto temático e a cada ano a gente desenvolve um tema específico. O projeto começou em 2017, ele essencialmente é um projeto que trata de temas sempre pelo viés do debate e na construção de conteúdo audiovisual. Esse conteúdo audiovisual é uma residência artística que a gente realiza com a colaboração de residentes lusófonos. Lusófonos são pessoas de territórios falantes de língua portuguesa. A lusofonia está presente oficialmente em 9 territórios, Brasil, Portugal, e na África lusófona, mas também em outros territórios como na Índia, na China. E, por incrível que pareça, é a 5ª língua mais falada do mundo. 5ª ou 6ª, sempre tem essa discussão, mas o que importa é que a língua portuguesa é uma língua que tem um peso muito importante, e nós assumimos a condição de desenvolver um projeto que fala da língua portuguesa através dos seus cenários, através da sua literatura, através do audiovisual, que é uma área que traz tudo isso, que aborda tudo isso na sua linguagem. Além disso, a gente sempre pretende construir de maneira coletiva, dentro do discurso que a gente escolheu, ou seja, dentro do tema que a gente escolheu, um processo multidisciplinar. Isso quer dizer, nós sempre temos a presença de criadores, de realizadores que estão em Bruxelas com a gente durante um determinado período, pensando junto, construindo junto, desenvolvendo um projeto audiovisual junto. Por que isso? A gente entende que a reflexão ela passa pelo diálogo. Nós escolhemos temas extremamente, enfim, imagino que pertinentes com o momento que a gente vive. São muitos temas a serem discutidos. O primeiro foi a questão do gênero, da identidade, mas essencialmente do feminino, foi em 2017. No ano de 2018, na 2ª edição, nós escolhemos o tema da migração, também extremamente atual, extremamente importante ser discutido. E em 2019, nós escolhemos o meio ambiente. Então, a gente vai falar de 2019, os conteúdos das residências dos 3 anos está agora, os filmes que foram realizados, eles estão já disponíveis no YouTube para quem quiser entender. E existe ainda uma outra complexidade nesse processo, que que a cada ano a gente também entende que é importante cruzar o audiovisual com uma outra área. E isso a gente faz através da residência artística. Então, nessa residência, no primeiro ano, nós dialogamos com a performance, com a ocupação do espaço público. Nós tivemos a Fernanda
que é uma especialista na área de performance, esteve com a gente coordenando o processo. Em 2018, nós tivemos as artes visuais com o Fábio Sampaio, que é um artista visual também brasileiro, como a Fernanda, que mora em Aracaju. E na terceira edição, nós entendemos que a literatura seria esse fio condutor, e nós convidamos o Henrique para ser o coordenador artístico. Nesses 3 anos, nós já já projetamos mais de 100 filmes, dos vários países da lusofonia, e nós já tivemos aqui cerca de 50 debatedores também, em cada debate, em cada subtema que a gente desenvolve nesses filmes quando a gente apresenta. Hoje a gente tem o privilégio de, enfim, com essa dinâmica incrível que a internet possibilita, de ter aqui os participantes que moram no Brasil, e que moram também em Bruxelas, e cada um deles vai contar um pouco, vai falar um pouco dessa experiência. Nós já estamos na 4ª edição do Cineluz, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas agora eu gostaria de convidar, eu vou sair de cena, e eu gostaria de convidar cada um para se apresentar e para contar um pouco dessa experiência. E depois a gente também vai ter oportunidade de receber pelo chat as perguntas, vocês podem interagir. Esse filme vocês vão ver que ele aborda o meio ambiente, mas ele é extremamente pertinente. Quem não viu ainda, eu convido a ver, são apenas 14 minutos e poucos segundos, e ele traz uma mensagem muito forte e, sobretudo, uma mensagem que está muito sintonizada com esse momento que a gente está vivendo. Então, bom, é isso. Agora eu vou sair e vou trazer os nossos outros participantes aqui, e é isso aí. Obrigada aí por quem esteja assistindo, e a gente continua na nossa conversa aqui. Obrigada a vocês. Bom, eu vou falar então como foi o processo para mim. Meu nome é Leonardo Hallan, eu vivo com o José nesse processo do Cineluso. Foi uma experiência que não foi 100% intuitiva, porque a gente está falando de um tema que é muito, que é um tema que é forte, né? A gente está falando do quê? Do aquecimento global e desses... Gente, a live está rolando lá no Facebook Cineluso, tá? No Facebook Cineluso. E Marcela, amor... Tô aparecendo? Desculpa. E aí... Não sabia que ela tinha me botado. Fala aí, fala aí. Entrando. Tá me vendo? A internet é assim, gente. Tudo... Vocês estão me vendo? Tudo ótimo. Bem. E a Aline já meio que apresentou já um pouquinho explicou um pouquinho do Cineluz, e agora a gente está meio que cada um fala como é que foi esse processo aí para você, e o que o filme representou, enfim. E eu comecei a falar que, na realidade, eu interpretei José. Não foi um processo tão intuitivo, porque a gente estava falando de um tema muito forte, que é o aquecimento global, e aí o que acontece, né, com esses personagens, né, depois, pelo fato de não ter nenhum recurso natural de sobrevivência, né, então foi muito interessante. Primeiramente, também dar um alô para todo mundo que está aí conectado, né, e também falar que a equipe é maravilhosa, os profissionais são ótimos, o Edinho aí que cuidou da direção, e todo mundo meio que dirigiu, e o Henrique com um roteiro incrível. Então foi um processo assim muito gostoso de trabalhar, de um respeito dentro do set muito muito incrível, né? A gente meio que confiou em cada um para poder fazer esse filme, e o resultado está aí. Ele é um filme muito emocionante, é muito forte, é um tema muito interessante, não só para aquele momento, mas agora ele é mais
é um momento bem intenso para todos, e caiu aí do filme falar justamente desse isolamento. Então, só tem que ser grato aí por fazer parte desse processo. Para todos, e caiu aí do filme falar. Vou eu, então, na sequência. Boa tarde, meus amigos. Primeiramente, meu nome é Henrique Rodrigues, sou escritor brasileiro, moro aqui no Rio de Janeiro. Quem estiver assistindo agora ao vivo e quem estiver assistindo esse vídeo posteriormente, né, porque ele vai ficar disponível, fiquem em casa, cuidem das suas vidas, cuidem da vida de quem te cerca, cuidem da vida de quem é importante para você. Acho que esse é o primeiro recado importante, e a gente precisa levar muito a sério esse momento difícil pelo qual a gente está vivendo hoje. Por uma ironia, o nosso trabalho, que era ligado a uma ideia de distopia, ele se tornou muito próximo daquilo que a gente está vivendo hoje. A ideia do Cine Luz, eu fiquei muito feliz quando recebi o convite da Aline, eu já conhecia Bruxelas, e a ideia de fazer essa residência artística foi muito boa. Eu tirei férias do meu trabalho no SESC, coordenando projetos de literatura. Eu tirei férias e fui para lá para fazer essa imersão, e a realização superou todas as minhas expectativas, porque foi um grande desafio inicialmente, um mistério. Vejam só o desafio, ficar durante algumas semanas com um grupo de pessoas que eu não conhecia, de áreas diferentes, para construir em pouco tempo um produto audiovisual. A gente sabe que o audiovisual é uma área muito complexa. Eu sou da literatura, a complexidade ela é mais interna do que externa, então foi de fato um grande desafio, né? E eu estava muito animado, mas ao mesmo tempo, nossa, como é que vai ser? E coube a mim ainda fazer a coordenação criativa desse trabalho, né? Como a literatura foi a área escolhida para dar o tom, e então, bom, como vamos fazer isso? Então, mas ao mesmo tempo a novidade foi muito instigante. Então, isso, lidar com criatividade e lidar com as próprias limitações do que a gente tem, poucos recursos, pouco tempo, número X de pessoas. Então, a gente conseguiu tirar leite de pedra, fizemos muito com pouco. E a gente conseguiu fazer um filme redondo. Inicialmente, preciso dizer que, pela temática do meio ambiente, que ainda a gente tinha essa questão de fazer um filme que tratasse de questão ambiental. Inicialmente, seria um caminho muito fácil fazer uma coisa mais de documentário, porque a gente tem um material muito grande, é fácil sair pela rua filmando, essas coisas, depois montar um roteiro, mas eu acho que as pessoas adoram histórias, as pessoas gostam de ouvir histórias, as pessoas querem absorver, contar histórias. Então, a ideia foi criar uma história, um roteiro a partir desse tema, e assim, o que nós temos de atores. Vale contar que, no início, o único ator de que a gente dispunha era o Leonardo Alain, e eu tinha feito uma primeira versão do roteiro em que a história se centrava nele, e quando estava para começar a residência, apareceu a Marcela Mello, que foi um grande presente, porque permitiu que eu desenvolvesse um pouco mais a história, inclusive criando um plot amoroso. Não vou dar spoiler aí, porque pode ter gente que não viu o filme, mas isso permitiu que a gente fizesse uma brincadeira mais interessante. Eles dois tiveram uma química muito, muito boa no processo, enfim, toda a equipe. Isso é um fator, talvez, que seja a coisa mais importante desse processo, que, infelizmente, por mais que a gente diga aqui, cada um de nós, 10 residentes, sabe como foi
transformador esse processo. Foi, eu acho que, uma das experiências humanas, cidadãs, estéticas mais bonitas pelas quais eu já participei na vida. Eu costumo trabalhar com grupos, com coletivos e tal, mas isso foi algo muito, muito especial, de maneira que eu fico muito feliz de olhar para esses rostos de novo aqui nessa tela e saber que esse filme é algo que nos une e que a gente pode compartilhar com outras pessoas. Então, quem assistiu o filme, saiba que ele foi feito com muito carinho, com muita técnica, mas tecnicamente, quem entende, né, a fotografia, o som, dá para ver que é tudo feito com muito cuidado, mas ele foi feito com muito amor entre esse grupo. É um grupo que se tornou uma família, e a realização desse filme é como se fosse a materialização desse grupo. Então, nesse momento que a gente está vivendo hoje de isolamento, além da questão do que o filme pode dizer, a gente pode dizer tranquilamente, pode falar tranquilamente que o afeto nos aproxima, tá? E se tem uma mensagem que esse filme pode dizer, é isso. Por mais que o mundo nos afaste, o afeto pode nos aproximar. Ele é o melhor canal, é o afeto que vai salvar o mundo, tá? Agora, obrigado, vamos continuar o papo. Quem tiver pergunta pode deixar aí no chat e a gente continua o nosso papo. Valeu, gente. Fala, Silvia, aí, que está do meu lado. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Silvia, eu moro aqui em Bruxelas. Eu participei desse grupo maravilhoso, contribuindo com a fotografia. A princípio, para mim, foi um grande desafio, porque eu não tinha nenhuma experiência em filmagens, com vídeos. Mesmo assim, eu quis participar da residência por ser um grande desafio para mim. E o que aconteceu foi que, aos poucos, eu fui sendo acolhida por essa grande equipe, que me ajudaram em todos os momentos para que eu superasse todos os meus medos e saísse da zona de conforto para poder participar e fazer as filmagens e as fotografias. É isso, gente. Eu sou super feliz por ter feito parte dessa equipe. Passar a palavra para o Flávio. Olá, boa tarde, boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui vendo virtualmente, né, esses meus amigos, essa minha família, que foi um presente que recebemos todos no ano passado, durante essa residência. E eu sou o Flávio, moro aqui em Bruxelas, sou ator, músico, e durante esse filme me ocupei sobretudo da captação do som e da composição junto com o Alex e com o Davi, da composição da trilha sonora. E é isso aí, eu acho que muita coisa já foi falada, então vou tentar não me repetir muito, mas em termos de processo, como todo mundo já falou, foi um processo mágico, né, onde nos demos conta de que com vontade, carinho, paixão, pode-se fazer muita coisa. Claro, existe o conhecimento técnico e profissional de cada um dos participantes dessa residência, mas existe, como o Henrique falou, sobretudo, existe uma vibração de amor que tornou tudo isso possível. Então, eu espero que esse filme passe para vocês todo esse amor e toda essa noção de esperança que precisamos todos, principalmente nesse momento tão delicado que estamos vivendo agora. Infelizmente foi preciso algo tão negativo, tão avassalador acontecer mundialmente para nos unir, né? Estamos todos na mesma situação.
Então é isso aí. Então espero que vocês vejam o filme, para os que ainda não viram, e os que já viram, deixem nos comentários, estamos abertos a críticas, a elogios, ao que vier. Então, um beijo grande para todos vocês e, mais uma vez, obrigado a toda essa família linda que está aí, fez parte do processo. Então, agora vem o Edson, eu acho, né, Edson? Que está aí do meu ladinho. Pronto. Olá, boa tarde, boa noite a todos nessa live internacional incrível. Como sabe, meu nome é Edson, sou brasileiro, de João Pessoa, paraibano, e fui convidado para participar dessa, acho que é a terceira ou quarta edição da residência criativa do Cineluso. E logo quando recebi a notícia de que fui selecionado para participar, eu fiquei, caramba, porque eu nunca havia participado de uma experiência assim antes. Então, desde o início, desde o primeiro momento que eu pisei lá na Bélgica até o último momento em que a gente exibiu o filme, foi uma experiência única, incrível e que mudou minha vida. E eu fico grato a Aline pela seleção, por ter integrado essa equipe tão maravilhosa, com pessoas tão incríveis e pensamentos tão plurais e abertos para o mundo. E faço minhas palavras de Aline, de Henrique, de todo mundo que falou antes, então não vou repetir, mas estou muito feliz de estar aqui nessa live, nesse dia tão especial e também tão simbólico, tão importante para o que a gente está passando. Foi uma surpresa, assim, a gente enfrentar esse momento tão cedo, mas faz parte, vamos lá seguir. Vou passar para o Davi agora a palavra. Olá, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Bruxelas. E eu acredito que esse grupo aqui que vocês estão vendo nessa tela, o Cineluso, né, ele faz parte de Conexões. Tudo que está envolvido com ele se resume à palavra conexão. Eu lembro que o fato de eu estar na terceira edição junto com essas pessoas maravilhosas que estão aqui foi muito por causa do Fábio, que foi um participante da segunda edição do processo de residência. E aí o Fábio me conectou a esse processo, ele me apresentou e disse, existe essa residência em Bruxelas, a Aline está procurando novas pessoas para o terceiro ciclo, né, que vai ocorrer agora em 2019, e vai e tenta porque é possível. E aí eu me inscrevi e fui selecionado e atravessei o Atlântico, né, para estar junto de pessoas tão diferentes e tão similares em um propósito, que era abordar o tema do meio ambiente, falar um pouquinho mais sobre esse carinho que a gente tem com as nossas raízes, que a gente precisa ter, a partir de uma linguagem que é mais ficcional, mas não deixa de ser real, né? Diante do que a gente está vivendo, a gente se aproxima de pontos que a gente encontra similaridade e fica assustado, apreensivo, mas, ao mesmo tempo, a gente enxerga que é um momento de reflexão muito grande sobre como a gente lida com os nossos recursos naturais, como a gente lida em comunidade, como a gente lida com os recursos que a gente tem. E dentro desse processo, eu colaborei com a fotografia muito, e eu me inscrevi como fotógrafo para esse processo de residência. Só que eu fiquei muito feliz estando dentro desse processo de residência, porque foi um momento onde eu me permiti e encontrei pessoas também multidisciplinares, e a gente se viu de forma muito abrangente, muito plural, onde meu conhecimento com música foi parar também no filme, trabalhando junto na trilha sonora com o Flávio, com o Alex. Eu acabei também botando um pouquinho da minha poesia escrita para fora, junto com o Henrique, nos dias que a gente começava, né? Todo dia a gente começava a trabalhar recitando poesia, um rito que o Henrique trouxe para a gente, que foi maravilhoso, porque todos os dias começavam muito leves, e isso foi muito bacana, porque está dentro de um processo de residência que muitas vezes o mundo externo não vê, porque existe um rótulo dentro de uma pessoa dizendo assim, ele é escritor, ele é músico, ele é fotógrafo, mas é uma alma artística, e a partir desse processo a gente foi se libertando.
E o filme é o que vocês veem como um resultado, assim, mas tem muito mais por trás desse processo, e é muito bacana ver isso. Eu não vou me prolongar muito, eu vou passar para a Marcela, que está aqui do ladinho, vou deixar ela falar um pouquinho mais sobre. Oi, gente, então, obrigada aí a todo mundo que está assistindo. Sim, respondendo, todos nós somos brasileiros e, por coincidência, assim, porque esse projeto do Cineluso é para falar e divulgar a língua portuguesa. Então, em geral, tem pessoas de todos os lugares que falam português, né? Portugal, enfim. Mas nesse grupo aqui, somos todos brasileiros e foi um reencontro. Para mim, foi realmente um reencontro. Meus amigos sabem que eu sou mística e só se confirmou com essa atual situação que a gente está passando agora. Se você assistiu já o filme, você vê que, a gente foi intuído ali a mostrar uma situação de confinamento que a gente está vivendo. Eu acho que a gente ainda não chegou nesse estágio do filme ainda, mas a gente pode chegar sim, entendeu? E não vai ser em 2048, não, porque, porra, em 2020 a gente está passando essa situação, então é muito para refletir. Eu acho que foi um filme muito conectado, assim, dos pequenos sinais aos maiores sinais, e o principal, para mim, a mensagem desse filme também está nos bastidores, é por isso que a gente está aqui para falar com vocês, que cada um desse grupo, né, eu sou atriz, o Léo ator, cantor, performance, o Davi cantor, músico, faz tudo. Então, tipo, a gente, cada um ali, né, o Flávio, que é cantor, músico, trabalha com som, o Júnior fez até a maquiagem, gente, vocês não estão acreditando, o Júnior é diretor de arte, sabe? Então, assim, todo mundo, o Edson fez edição, dirigiu, o Henrique, pô, gente, se eu ficar que eu vou falar meia hora, então eu vou tentar cortar aqui. O negócio é para falar que todos nós temos uma função principal, mas a gente também desempenha outras funções em grupo, em coletivo, quando a gente se coloca em serviço. Não importa o que você fizer, se fazer o Flávio fez um café ali, a gente gravando 14 horas, porra, tava salvando a nossa vida, cara, entendeu? Então, o coletivo é isso, cara, o coletivo é sobre você pensar no outro e não só, eu sou artista, eu sou cantor, eu sou músico, não, é você fazer pro coletivo, e é por isso que o filme é tão maravilhoso, porque a gente se entregou ali, foi uma junção de energias ali, todo mundo trabalhando junto para criar em prol de uma mensagem. Eu acho que é isso. Bom, vou passar a palavra aqui para o Júnior, depois eu falo mais aí. E ele vai falar um pouquinho do processo dele e da visão que ele tem disso tudo. Fala, Júnior! Amigo seu louco! Saudade de vocês. Bom, eu sou o Júnior, né? Sou aqui de São Paulo, do Brasil. Foi assim, como para todo mundo, foi um grande privilégio para mim, um grande, imenso privilégio de estar, né, nessa equipe maravilhosa. Eu agradeço muito a Aline por ter escolhido e assim a todo mundo, né? Todo mundo que fez a presença nisso, desde antes como depois. Quem não sabe, assim, teve um amigo meu que me indicou, que ele tinha falado para mim que seria muito bom. Eu sou formado em cinema. Minha área é direção de arte, então, assim, calhou super bem, entendeu? Dentro do filme eu fiz a direção de arte, né, que eu me especializei, mas também ajudei bastante coisa, como todo mundo se ajudou, foi maravilhoso. E é incrível, assim, porque eu nunca tinha ido para fora do Brasil e, de repente, eu fui fazendo o que eu mais gosto, que é cinema, né? Então, assim, para mim, foi maravilhoso. Nessa quarentena, toda hora eu fico pensando muito nos meus amigos daí da Bélgica. Com certeza eles estão pensando muito aqui do Brasil, né? E é isso, assim. Grande privilégio, obrigado. Acho que agora só falta o Alex, né? Bom, o Alex está conectando ali, né?
E aí, rapaz? Tudo bem? Nada. Então, eu posso falar alguma coisa? Ou alguém está falando? Estamos ouvindo. Então, ok. Então, eu sou o Alex, sou parte integrante do Espírito Mundo, que também produz um dos projetos, a Residência e o Cineluso, né? E acho que todos já falaram bastante sobre o filme, sobre como foi legal participar dessa empreitada de 2 semanas, né? Desde o início, desde o script até a primeira imagem gravada, até a trilha, até a finalização, tudo em 2 semanas. Chegamos na hora de passar o filme com 10 minutos com o pendrive ali, tipo, tá aqui, numa loucura. Mas foi uma grande satisfação e foi muito gostoso fazer isso com todos, porque houve uma sensação de união, né? Uma grande sensação de união, e foi um grande prazer. Eu acho que vocês já meio que explicitaram bastante antes de mim, e é isso. Eu acho que é legal a gente agora talvez bater um papo e falar sobre o que interessa. Vamos lá. Henrique, responde aí a pergunta da André, como vocês chegaram ao nome do filme? Isso é legal, bem legal. Isso gostei dessa Eu acho que agora é o momento da gente começar a interagir com as pessoas, né? Já tem algumas questões colocadas. O Alex ele já respondeu uma delas, acho que você também, que foi quanto tempo a gente levou para produzir, né? Foram 2 semanas. Na verdade, na primeira edição a gente realizou um filme com 10 dias, na segunda também, na terceira a gente resolveu dar mais peso, que ainda é quase nada, né? Foram 15 dias de produção. Mas eu acho que vocês podiam responder um pouco. Eu acho que a questão do nome do filme, né, da escolha, acho que o Henrique podia falar um pouco também disso. Agora a gente podia entrar um pouco no filme. Bom, o filme está no ar aí, gente. Quem quiser ver, a gente vai ter que, né, dar alguns spoilers aqui, porque vai ser meio que natural que isso aconteça, né? Aline, joga o link do filme aí no chat para todo mundo. Ele já está. Ok. E vale dizer também que a gente fez também uma faixa bônus, que como o Davi mencionou, nós fizemos uma canção original. Aliás, vale dizer que toda a trilha sonora do filme, toda a trilha é original. Ela foi composta belamente só para o filme, e a gente fez também eu lembro bem que foi num sábado de noite, que a gente estava já cansado e tal, o Davi pegou o violão e ficou dedilhando, e eu comecei a rascunhar ideias, e a gente fez uma canção chamada Memória da Chuva, que ficou bem, bem bonita, que é a trilha sonora do filme. Que luxo, né? E depois foi feito um clipe que também está disponível no YouTube, então quem for assistir, quem assistiu o filme, dá uma olhada lá também está hospedado lá no Cineluso, no canal do Cineluso no YouTube, então dá uma curtida lá na canção também, que ficou bem, bem bonita. É uma canção de amor e saudade, né, que talvez seja um dos temas do filme. Sobre a questão do título do filme, eu vou do geral para o específico. Como eu tinha a missão de dar o tom literário do filme, eu fui eu fui num poeta que é muito caro para mim e que está sempre se atualizando, e é incrível como Carlos Drummond de Andrade está sempre nos dizendo coisas, né? A poesia antecipa muito do que é a realidade. Tem uma questão, até só fazendo um parêntese, agora que os físicos estão dizendo que o tempo
né? O presente, passado, futuro, enfim, é tudo a mesma coisa, né? Não existe futuro, porque o futuro já é agora. A poesia antecipa isso já há séculos. Então, é como se fosse o Vate, né? O poeta, ele vaticina, ele prevê o futuro. Então, de certa forma, Drummond, que foi o nosso grande poeta do século XX, ele nos disse coisas que continuam reverberando. Então, eu fui olhar no poeta, aliás, vale dizer, eu estudei no CIEP, chamado CIEP Carlos Drummond de Andrade, né? Não por acaso, é o poeta da sala de leitura dessa escola tem o meu nome, Sala de Leitura Henrique Rodrigues, eu estou sempre lá nessa escola, enfim, eu tenho uma ligação muito forte com o Drummond, então peguei o Drummond para um questionamento, e o poema José, é um poema que muita gente conhece, e agora, José, a festa acabou, é justamente um poema que pode ser colocado para a humanidade, né? Humanidade, e agora? Né? E agora? O planeta acabou, a floresta queimou, e por aí vai, então os nossos recursos foram todos exauridos, e aí? E aí, o que acontece? E agora? E tem um verso que ele fala para o José, ele está falando para esse José, né? José é o homem comum, é a pessoa comum, mas tem um verso que ele fala, e agora, José? E agora você? Esse você nos atinge muito diretamente. Então, a ideia do filme foi que ele também fizesse essa pergunta para o espectador, né? Porque o que a gente está tratando é uma questão que envolve todos nós, não adianta a gente falar que são as megacorporações que poluem o mundo se a gente também, no nosso dia a dia, joga garrafa plástica no chão, consome muita coisa, pega saco plástico, enfim, tem um consumo desenfreado, a responsabilidade ela é de cada um também. Então, a gente tirou a interrogação desse verso, e agora você, porque para ficar uma afirmação, né? E agora você, né? Você que está assistindo, né? O filme diz isso, e agora você. A bola está com você, tá? Tipo Capitão Planeta, é o poder de vocês. Então, exatamente esse que é o grande lance do filme, que é lidar com a subjetividade, mas também trabalhar com uma questão que ela é coletiva, ou seja, essa dualidade entre trabalhar o coletivo e o que é de cada um. Eu acho que é essa a resposta. Se alguém quiser complementar. Eu queria colocar uma pergunta para o Edson, exatamente. Antes disso, eu ia pontuar um comentário dele, mas faça a pergunta antes. Não, por favor, pontue. Quando, no início da fala de Henrique, quando mencionaram sobre a trilha sonora, e que, de fato, é muito incrível, isso me lembrou um comentário de uma cineasta da Argentina, chamada Lucrécia Martel, sobre a trilha e o som em geral, né? Porque a imagem está ali e é como se houvesse uma parede transparente que a gente não consegue passar para aquele lado, né? E é justamente o som que faz com que a gente vá para aquele lado, é o som que faz com que a gente entre naquele universo, que a gente mergulhe naqueles personagens. Então, a trilha ela tem uma contribuição incrível, isso eu fiquei impressionado no primeiro momento, quando o Alex me passou o corte da trilha para eu colocar na montagem, eu comecei a escutar com um canto quase, sei lá, não sei explicar, mais de Flávio, né, com um eco, assim, e aquilo cria uma atmosfera que era justamente o que o filme precisava. Então, só pontuando aqui o elogio que eu faço ao som e à trilha sonora, que acho que é a cereja desse filme. Então, eu queria perguntar ao Edson qual foi o maior desafio para ele, já que o Edson, eu acho que ele é o que vem mais de uma estrutura mais formal do cinema, né? O Edson, enfim, embora também o Júnior estivesse enfim, tem uma formação e tal, mas como é que foi para você se deparar com esse grupo eclético, caótico, né? Enfim, dentro de uma temporalidade completamente adversa, né? E com a responsabilidade de fazer essa montagem né, de trazer esse time aí. Como é que foi esse desafio para você? Queria que você falasse um pouco disso aí. Acho que é importante para a gente.
Eu acho que a equipe foi fundamental para a gente desenvolver essa ideia com tanta eficiência, porque eram pessoas que vinham de caminhos diferentes, de origens diferentes, e que, por isso, foi fundamental para enriquecer a nossa ideia, porque o Henrique veio com um argumento, e a gente pegou aquele argumento e transformou como se fosse uma pedra bruta e foi lapidando, e é justamente pelo fato de cada um ter um pensamento, uma cabeça, mas todos estarem abertos a se comunicar e sobretudo, a escutar o outro, que foi fundamental para que a gente lapidasse essa pedra bruta em um diamante belíssimo em tão pouco tempo. Então, acaba sendo muito enriquecedor e muito positivo que a gente trabalhe com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas que todos estejam abertos a colaborar. Isso foi incrível, incrível para mim. Acho que a minha maior dificuldade foi mais pessoal, porque é sempre um desafio de a gente embarcar num projeto novo, assim, e aí, o que é que a gente faz? Quais as decisões que a gente toma? E, sobretudo, a pressão que naturalmente cria pelo fato de termos apenas 2 semanas para produzir uma obra nova, né? Então, foi um desafio pessoal meu que eu encarei, e eu acho que eu fui bem, assim. Senti medo, muitos anseios, assim, de errar, o que é natural. E isso é uma coisa que, por mais que você tenha 10, 20 anos de experiência, você vai sempre sentir medo de errar ou de tomar uma decisão errada, mas isso faz parte, e isso é que compõe o fazer cinema, né? Isso é o que torna a experiência uma experiência de vida. E por isso que eu digo e repito que essa experiência, inclusive, foi incrível para mim e que mudou a minha vida. E agradeço a todos por isso. Oh, que lindeza! Eu vou colocar uma questão aqui que o Diego mandou para a gente. Acho que dá para passar essa pergunta também para o Júnior. Eu só vou lançar uma pergunta, vou sair dizendo, eu quero que vocês, enfim, que vocês falem, respondam, talvez, enfim, quem quiser, para o Diego, por que o filme é triste ou pouco otimista? Essa era a ideia? Então eu vou sair dizendo, vou colocar o Henrique aqui, e eu queria que vocês repetissem essa questão aí, e, enfim, que vocês façam uma reflexão do que esse filme traz como mensagem. Ele é triste, ele é otimista, né? Qual é a visão que vocês têm sobre o resultado desse filme para vocês, né? E qual é a mensagem, afinal, que ele deixa? Posso começar? Bom, respondendo essa pergunta, por que o filme é triste, ou se ele é triste, se essa foi uma opção ou não foi opção, eu acho que o filme ele retrata finalmente um futuro não tão, infelizmente, não tão longínquo, né? Um futuro que está aí às nossas portas. E não poderíamos deixar de retratar esse perigo que nós sofremos de nos encontrarmos numa situação caótica, numa situação de solidão, numa solidão de escassez de tudo, que é finalmente provocada por uma falta de resolução, por uma falta de coragem dos governos, por uma falta de coragem de tomar as próprias decisões no dia a dia. Então, sim, talvez um dos objetivos do filme seja alertar, né? Mas, finalmente, enfim, isso, para quem não viu o filme ainda, desculpa, eu vou falar um pouco do final, mas quem chegar no final, a gente deixa as portas abertas para algumas interpretações. Inclusive, o título do filme fala, e agora, você? Então, quer dizer que ainda tem ainda existem saídas. Isso depende do que você, do que eu, do que todos nós vamos fazer juntos, ou cada um no seu dia a dia. Então, o filme é triste, sim, o filme retrata, fala de uma situação complicada, distópica, não tão distópica, infelizmente, mas que deixa essa abertura para cada um interpretar, cada um fazer o passo, porque ainda há tempo. Eu acho que depende muito da pessoa que está assistindo, na verdade, porque o final é aberto, né? E o final fala de uma esperança, né? Porque o José, ele está vivendo na esperança de reencontrar aquele amor dele de infância, e que também é uma pessoa que inspirou ele, né? E que estava o tempo todo visionária lá na frente, vendo tudo que estava acontecendo, e
e ele estava egoisticamente apaixonado, só olhando por ela. Então, eu acho que ele não fala de tristeza, não. No meu ponto de vista, ele fala de uma esperança no amor, mas de a gente tomar uma atitude, porque a gente está sempre numa situação, numa posição de vítimas do governo, vítimas das situações, vítimas de não sei o quê. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que a gente tem que tomar mais atitude. Até a minha personagem, ela fala, diz, não tenho tempo para isso, não. Não tenho tempo. Sem tempo, irmão. Hashtag sem tempo, sabe? Então, tipo, a gente não tem mais tempo, cara. A gente tem que tomar uma atitude, sabe? Então, é lógico que tem uma parte triste, porque é um fato que a gente chegou até aqui, que vem do passado, que vem de uma série de situações que não vem ao caso falar, mas o que a gente vai fazer com isso, sabe? A gente vai ficar sentado assistindo? Então, para mim não é triste, não. Para mim é feliz porque existe uma saída e a saída está em cada um de nós, assim, de ter essa força de fênix, assim, de recomeçar, mas também de olhar não só exclusivamente individualista, né? Porque o José fala dessa coisa, que ele estava muito individualista. Então, essa coisa de você tem o seu amor, sim, você tem a sua vida, sim, mas você também tem o coletivo, entendeu? Eu acho que é isso. O que você acha, Henrique? Passo a bola para você, Leonardo. Léo, tira a mim. Legal. Eu acho que essa pergunta muito interessante, porque sinal de que também a gente conseguiu passar uma mensagem, porque o que tem de tristeza no filme? Assim, ele é em preto e branco, e eu acho que isso já tira a questão óbvia, né, do colorido mais feliz, que é, enfim, uma questão, né, de a gente associar uma questão cromática, a própria questão do enredo, que ele é pós-apocalíptico. Isso não está no filme, eu vou dar um spoiler, isso estava numa versão do roteiro. Como o Edson falou, o roteiro foi alterado várias vezes, o que é muito normal, e que nesse caso foi bem mais necessário a gente fazer alterações em função de fazer o produto o produto final mais redondo possível. Mas a ideia inicial é que o filme ele se passa, a principal história se passa em 2048, porque é como se o personagem estivesse nascendo no ano passado, ou seja, em 2019. É 2049 que ele passa. Então, ele estaria completando 30 anos, né? Ele até fala, o personagem fala isso, o José, ele completa 30 anos, ou seja, é algo que estaria acontecendo daqui para frente. E sendo uma situação pós-apocalíptica, é claro que a gente vai tratar da degradação, mas essa simbologia a simbologia das obras pós-apocalípticas, né? A gente pega uma referência, por exemplo, Blade Runner e tal, as grandes mensagens ali são humanísticas. Talvez a gente precise mostrar o mundo degradado, o mundo onde tudo se perdeu, para que a gente entenda o que é essencial e evite que o mundo se torne daquela forma, porque a grande questão é que a gente só leva algo a sério quando sente na pele. E volto a dizer, por exemplo, a situação que a gente está vivendo hoje. Muita gente só vai acreditar que a gente está vivendo uma pandemia quando morrer alguém que conhece, quando souber que alguém que é muito próximo teve essa morte terrível, que é por conta do coronavírus, que a pessoa fica sem ar durante muitos dias, até que morre afogada estando fora da água, né? Enfim, é algo bem que a gente precisa olhar um pouco adiante. Agora, a tristeza é um elemento interessante para se criar, né? Pego o Milor Fernandes, o meu autor preferido, que ele diz que entre o riso e o choro só existe o nariz, né? Então, a esperança e a felicidade estão muito próximo da tristeza. E para finalizar, eu preciso dizer, a gente vive num mundo de coisas ruins em que a gente precisa descobrir o que é bom e dar oportunidade para isso. Eu vou terminar essa resposta lendo. Eu gravei um vídeo esses dias falando desse livro aqui, e aí fica também a nossa campanha de incentivo à leitura. Leiam em casa. As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino.
em que ele diz, o personagem diz, o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas, aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Tentar saber, reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo e abrir espaço. É essa a nossa proposta. Muito interessante. Até mesmo para a construção aí do personagem, é um personagem que não tem muito, não tem para onde ir, né? Ele tá meio que num beco sem saída. E aí, enfim, a situação atual é uma situação que é muito complicada, né? A gente está vivendo aí a quarentena, as pessoas têm que se isolar, eu acho que é um processo difícil e respondendo novamente na pergunta do, como é o nome dele, desculpe, do Diego, é bom que o filme é aberto porque dá a possibilidade para as pessoas agirem, né? Para as pessoas pensarem, para as pessoas levantarem essa reflexão. E principalmente nesse momento, né? Esse filme é muito interessante aí para ser assistido. Então fica a dica aí para todo mundo. Quem não viu, manda para a titia, manda para o tio, manda para todo mundo aí. E enfim, cada Alguém gostaria mais de tocar sobre o assunto da tristeza ou da alegria? Alex, sua opinião sobre essa pergunta? Acho que o Henrique sintetizou bem, e você também. O filme, na verdade, eu não o vejo como triste. Ele representa uma coisa que, na verdade, a gente imaginava que ia acontecer em 2049 e aconteceu em 2020, um ano depois da atenção do filme, né? Ou nem um ano depois, né? Alguns meses depois. E o que é preocupante, preocupação faz parte da parada, sim. Mostra que as coisas estão acontecendo também muito mais rapidamente e mostra a nossa fragilidade também, né? A fragilidade do mundo em que a gente tende a achar que take things for granted, como se fala em inglês, que me esqueci como é que fala em português, agora achar que as coisas são infindáveis, né? Vai ter água para sempre, vai ter comida para sempre. Não, acho que talvez não seja bem assim. E é importante a gente ver talvez nos repensarmos nesse processo do que é importante, sabe? E será que eu comprar uma bolsa ali, um sapato ali é importante? É interessante ver isso sobre a ótica. Vou falar, por exemplo, Júnior, manda ver. Então, para mim, não é necessariamente triste, é uma coisa para a gente analisar, né? Porque se for parar para pensar, algumas coisas no filme mostrarem o atual e de repente, né, no filme seria o futuro, porém nós estamos vivendo no presente. Então, assim, é uma coisa de meio que se analisar, né? Algumas falas ali mostram a verdade do que a gente está vivendo agora e de repente no filme depois seria o futuro, só que a gente está vivendo agora. É mais ou menos isso, tipo, a gente pensar no que a gente vai fazer daqui em diante, né? Que nem tá toda essa campanha, fica em casa, vamos ficar em casa. E tem gente que não tá obedecendo, tem gente que tá saindo e tal. Então acho que assim, é muito mais uma mensagem, uma esperança, né? Uma coisa assim pra gente pensar e analisar. Tanto é que na arte, enquanto, né, a gente foi fazendo todo o processo e tudo, eu fui pensando em algumas cores que a gente podia analisar e fazer o filme. Então, inicialmente seria colorido. Só que aí depois eu fiquei pensando, nós temos muita coisa assim, quente e frio, aí a gente foi analisando. Pode ser que no futuro seja quente, pode ser muito frio.
dentre outras coisas, assim, até os próprios personagens, né? Um é muito forte, o outro fica naquela coisa meio submisso, meio, né, na dele, assim, e tudo. Aí por isso que veio o preto e branco, pra, né, nessa coisa de dar o equilíbrio, né, o branco e o preto, entendeu? Então, assim, pra mim é uma coisa mais esperança mesmo. Eu concordo com o Júnior, complementando com uma frase bem conhecida, de que todo cinema é reflexo do seu tempo e vice-versa, né? Há uma comunicação bilateral entre o filme e o espectador quando o espectador assiste. Talvez esse filme diga mais para o momento que a gente está vivendo agora do que o contrário. Se a gente assistisse esse mesmo filme em outra época, o espectador, a gente teria uma outra reação sobre as imagens, sobre os sons. Então, tá tudo interligado, né? Tudo uma coisa só. E se a gente vê triste, é porque o nosso mundo também reflete um pouco disso, né? Mas eu concordo com o final ser ambíguo. Ele foi pensado para ser assim, eu acho fantástico. O encontro das duas personagens no final, será que aconteceu? Será que não aconteceu? O preto e branco ele também funciona como um filtro que joga com o espectador, né? Você não tem muita certeza quais das coisas, além de uma ausência da cor, é como se eu tivesse uma perda do sentido que a gente está vivendo hoje. A gente está num mundo louco, às vezes as coisas não parecem mais sentido, né? Então, eu acho que enquanto estética, o filme ele funciona muito bem nesse sentido. Posso falar aqui um pouco? Pronto. Eu acredito que desde o título, né, quando o Henrique pensou, até a fotografia, quando eu e a Silvia sentamos com o Edson, sentamos com o restante do pessoal para opinar mais sobre essa área que nos compete, foi pensado de uma forma para deixar o filme em um sentido muito imersivo, porque o preto e branco ele traz essa característica da gente imergir no tema, a gente não se apegar, não se distrair com as cores, como o Henrique falou. A música, como o Edson comentou, né, traz esse sentido de imersão. Os vocais, por exemplo, que o Flávio gravou, são muito interessantes, porque dão aquela sensação de, às vezes a gente não sabe onde começa e termina o vocal, porque ele simplesmente nos conduz, vai nos levando. E aí, quando a gente se pega nessa obra, a gente se pega num sentido muito imersivo. E é interessante nesse momento que a gente está passando agora, que a gente se vê muito em casa, a gente se vê muito para dentro, introspectivo. Então a gente tem que olhar para coisas que a gente representa, para aquilo que a gente é, e nem sempre, quando a gente olha para essas coisas, a gente gosta. A gente quer divulgar para o mundo, quer falar sobre. Porque são coisas um pouco mais sombrias, coisas que a gente não coloca geralmente numa roda de bar, por exemplo. E aí, por o filme trazer esse sentido um pouco mais introspectivo, um pouco mais imersivo, faz com que as pessoas enxerguem ele como triste, porque elas não estão acostumadas a se colocarem nessa situação, de refletir tanto, de pensar tanto sobre um assunto. E aí, quando a gente entra nesse território, ele, para algumas pessoas, vai representar essa tristeza, né? Vai trazer esse sentido de tristeza. Mas fica essa abertura sempre, porque desde o título, quando ele foi pensado, é isso, colocar para o telespectador, para o espectador, o sentido de interpretação, assim como na arte. Eu acredito que o significado, em qualquer linguagem artística, quem lê acaba falando muito mais sobre si do que sobre a obra, porque são as referências, são as bagagens daquela pessoa, é o estado emocional que ela está no momento que ela assistiu, o ambiente, as pessoas, tudo isso influencia dentro desse sentido. Tem duas perguntas aí que eu acho super interessantes. Uma delas é o que já faço para melhorar o mundo que vivemos? Né? Eu acho que isso é uma pergunta que todos nós devemos fazer hoje. Né? O que faço, o que fiz, o que estou disposto a fazer? E nesse o que estou disposto a fazer, eu acho que não temos muita escolha. Já não temos tanta margem de escolha como tínhamos há 10, 20, 30 anos atrás. Né? Então temos que, na minha opinião, sermos bem lúcidos nessa escolha. Eu acho que todo esse confinamento pode servir também como um aprendizado. O que realmente é essencial para mim, o que realmente é a vida para mim. E uma coisa muito interessante, estamos obrigados a estarmos sozinhos,
né? No nosso mundo, no nosso meio, com a nossa família, sem poder compartilhar fisicamente com amigos, com colegas, Então, é nesse momento que damos valor à importância desse coletivo, a importância do estar junto, do construir junto, E esse coletivo não é só para tomar uma cervejinha, não é só para contar piada, não é só esse coletivo também. Eu acho que é a oportunidade de exercer uma solidariedade que normalmente, se nós somos honestos com nós mesmos, vamos ver que a solidariedade que exercemos no dia a dia não é suficiente. Né? Então, acho que é uma ótima oportunidade de colocarmos nossa solidariedade em questão. Né? E é isso aí. Então, essa pergunta, eu acho que é a pergunta que todos nós temos que fazer todos os dias a partir de agora. Né? E a outra história, qual a importância da memória para vocês no filme? E eu volto para esse momento, né, que representa bem o momento que o personagem principal do filme, o José, passa. Ele está sozinho, quase sem ter o necessário para sobreviver. E o que faz ele viver é essa memória. A memória dos momentos bons, a memória do que se foi. Né? Então, nessa reflexão também do que vamos fazer a partir de agora, temos que pensar, na minha opinião, o que não queremos que fique só na nossa memória, que continue existindo na nossa vida, que continue nos alimentando física e espiritualmente. Então é isso aí. Henrique, eu acho que você tem algumas coisinhas para falar sobre a memória. Deixa eu só falar uma coisa, só acrescentar só esse lance de para melhorar o mundo que a gente vive. Bom, esse processo do personagem, né, de ter só aquela lembrança, aquela memória que é positiva, é aquilo que meio que motivava e que fazia que mantinha o personagem são, né? E nesse momento de quarentena, assim, é muito importante a gente se conectar com emoções que são positivas, né? A gente tem aí, enfim, tem muita fake news hoje em dia, tem muita negatividade, as pessoas meio que estão compartilhando muita notícia sobre a doença, sobre o que está acontecendo, quantas pessoas morrem. Eu acho que é importante a gente estar ciente do que está acontecendo, ter consciência da situação, mas se você não alimenta a sua mente com coisas que são positivas, você vai meio que acabar com a sua imunidade, né? Porque a mente e o corpo, elas estão conectadas. E se você não se alimenta com coisas que são boas, a probabilidade de você ficar doente, ela é grande. Claro que o vírus existe, é claro que ele está aí, mas o positivo, a positividade, o amor, a compaixão, eu acho que são coisas assim fundamentais para a gente poder passar por esse processo e viver com uma qualidade, né? Que eu acho que agora the game changes. Eu acho que é isso que a gente tem que seguir a partir de agora, entendeu? Eu gostaria de ouvir dos diretores de fotografia, porque eu acho que a fotografia e a memória, elas se confundem numa mesma coisa, né? Então, eu gostaria de ouvir dos diretores de fotografia, o Davi e a Silvia, essa parte da memória que eu acho que é importante. Vou falar aqui, depois eu vou querer ouvir também a Silvia um pouco. Eu acredito que desde o momento, por exemplo, quando decidiu-se ter um plot amoroso um possível plot amoroso ali dentro do filme, é um pouquinho trabalhar com a memória do espectador, porque, por exemplo, quem assiste traz consigo suas memórias e geralmente essas memórias são carregadas de sentimentos. E aí, qual dos sentimentos mais primários do ser humano ao qual ele se atém? É o amor. Esse laço romântico que é vagamente difundido pela arte, pela literatura, pelo cinema, e que aí faz com que as pessoas sintam um pouco mais de empatia dentro desse processo, né? De se enxergar no outro, se enxergar no personagem, se enxergar dentro dessa narrativa.
E aí, quando a gente vem para essa narrativa e coloca dentro do roteiro, né, esse plot amoroso, consegue trazer essa narrativa, o Henrique traz isso, e depois é trabalhado de uma forma que não necessariamente fica explícita no filme, ali o que aconteceu entre eles no início, fica simplesmente uma memória do personagem do Leonardo, o José. A gente traz um pouquinho dessa questão de trazer um pouquinho essa brincadeira com o resgate da memória, que muitas vezes ela se perde também com o tempo, porque nós somos seres humanos e aí com o tempo, quanto menos a gente se apega a essa memória, quanto menos traços, signos a gente tem dessa memória, ela vai se perdendo com o tempo. E aí a gente percebe um pouquinho, por exemplo, essa dissociação, né? Esse perder-se da memória em alguns momentos e as pessoas pensarem se é loucura ou não. E aí o quanto é que, por exemplo, a nossa memória, ela ajuda a reforçar um ambiente esperançoso ou não? O quanto essa memória consegue tipo, trazer significado. Eu também queria ouvir a Silvia sobre memória um pouquinho mais. Oi, então, quando vocês estavam falando a respeito da memória, a respeito do que eu faço para melhorar o mundo, eu me lembrei de uma cena do filme, quando a Renata, ela fala, nós vamos repetir os mesmos erros dos nossos pais, e quais seriam esses erros, né? E aí entra a memória, né? Aí vem todas aquelas cenas do José, quando ele começa a lembrar de que passou, né, do que a humanidade não pôde fazer a resgatar e até chegar a que ponto chegou, né, para não ter mais água, não ter mais comida, não ter mais lugares para se viver, né? Acho que toda essa questão vem dessa pergunta para mim, né? Dessa pergunta que a Renata faz. E em relação à fotografia, eu acho que o preto e branco oportunidade de ter uma luz melhor e daí você pode focar melhor uma determinada cena durante a filmagem. Eu lembro de uma cena que eu gosto muito, que quando a Renata está caminhando, a gente vê apenas os pés e é a memória da chuva, né, que traz nessa imagem. Ela está caminhando e ela passa e ficam no chão algumas gotas da chuva. Eu acho linda aquela parte do filme e presta atenção, quando vocês puderem assistir, quem ainda não assistiu, quem já assistiu, veja de novo. Acho que para mim a memória, então, está ligada a tudo isso que eu comentei. Eu queria fazer uma colocação sobre a memória nesse filme, porque é interessante. A gente fala de uma distopia, né, de um futuro distópico, né, e, ao mesmo tempo, a gente fala de memória. Então, será que talvez a gente não esteja precisando, de fato, recorrer à memória, refletir o tempo, né? Será que nesse descompasso, né, que se revela, na verdade, que não é tão ali, né, que já é aqui, será que não seja esse o grande paradoxo do agora, né, do que a gente esteja vivendo? Queria que o Henrique falasse um pouquinho disso, né? Até porque a gente tem a memória da chuva, que também é a letra, trilha, né, que não foi incorporada no filme, mas enfim, que é uma digamos, não posso dizer um subproduto, porque não é sub de nada, mas enfim, é um processo infinito, criativo, né, e que fala dessa memória também, né, que está no filme, está na estética, mas que também dialoga com esse tempo, que é esse indo e vindo que a gente traz na fotografia e no conjunto, né, no contexto do filme. Legal. Bom, nossa, ouvindo vocês e essa pergunta, nossa, veio muita coisa na cabeça, porque a gente pensa no filme
pensa na nossa condição de ser humano no planeta Terra em 2020, pensa nas pessoas próximas, no trabalho, nas nossas relações, no mundo, nos afetos. É muita coisa. Talvez a gente esteja vivendo uma grande crise do tempo. A memória, né? Aí a gente voltando um pouquinho no tempo, voltando aos gregos, né? Tem a deusa Mnemosine, que era a deusa representante da memória, ela que foi até mãe de todas as musas, né? Todas as musas são derivadas da memória, e de maneira que é como se toda a inspiração que a humanidade teve desde então derivasse da memória. E Mnemosine, que era irmã de Cronos, irmã do tempo. Então a memória é irmã do tempo, e talvez esses irmãos estejam brigando hoje, estejam brigando um pouco. A gente está vivendo talvez uma crise da ideia de conviver com o tempo que a gente tem de vida. Penso nisso pela ideia que a gente tem muitas vezes de que a vida não é suficiente para o que a gente quer fazer. Quando a gente tem e aí toda a humanidade, né, um aparelho celular que nos escraviza e que faz com que a gente não consiga fazer outra coisa que não se colocar à disposição dele, né, uma tecnologia que, em vez de auxiliar, nos escraviza, que a gente coloca num totem. E o filme, nesse aspecto, também trabalha isso, porque todos os recursos tecnológicos acabaram, e a memória do personagem ela sobrevive por meio de um aparelho antigo e analógico, e nada tecnológico, né, no sentido digital, que é a máquina de escrever, é onde ele registra a sua história, a sua memória, e ele diz que se ele morrer, ele vai permanecer ali como aquela memória registrada naquele papel, naquela máquina de escrever. Talvez a gente esteja hoje vivendo um momento, e se o filme puder provocar essa reflexão, aliás, se alguém estiver assistindo que quiser divulgar o filme, basta copiar o link pelo Instagram, pelo WhatsApp, por exemplo, manda para as pessoas e nas suas casas, quiser debater o filme com pessoas também, o que o filme diz, o que não diz, o que provocou, pode ser interessante, e a gente espera que o filme provoque essas reflexões, mas o filme é também esse grande questionamento sobre a crise do tempo. E se tem um lado positivo que a pandemia nos trouxe, se é que pode-se dizer assim, é que a gente foi forçado a parar o nosso ritmo de vida. Esse ritmo de vida que está nos sufocando, que faz com que a gente não tenha tempo para nada, faça 1000 coisas e, ao mesmo tempo, nunca é suficiente, eu não consigo fazer nada. Muitas vezes a gente termina o dia achando que não fez nada, e você, na verdade, fez um monte de coisa, mandou 500 mensagens, recebeu, falou, escutou, gravou áudio. Tem algo estranho nisso. A gente precisa dessa parada para essa reflexão. A gente precisa refletir e se reinventar. E reinventar a própria capacidade de criar as nossas memórias. A gente não tem criado memórias, a gente tem criado produtos que evaporam. A gente tem feito coisas, tem escrito coisas que evaporam por meio da falsa ideia de que a tecnologia nos resolve tudo como mágica. Então, a gente precisa, talvez, desse momento para nos reinventar. E hoje, sendo Páscoa, né, é o dia, talvez, mais interessante, né, a nossa Páscoa da pandemia. Né? A gente precisa se reinventar como humanidade. A gente precisa se reinventar como cidadão, como pai, como filho, como mulher, como marido, como esposa, porque a sensação que eu tenho é que não estava dando certo. E talvez a maioria das pessoas tenha isso, tenha essa ideia também. Gente, algo está errado, mas eu não consigo nem parar para pensar no que está dando errado. Então, vamos aproveitar esse tempo, né, essa dádiva que nos foi concedida agora, mesmo de forma compulsória, de forma forçada, e vamos tentar nos reinventar. Vamos reinventar as nossas memórias e que ela seja como a chuva, né, que ela vem gratuita
se transforma, se evapora e continua fluindo. Posso falar? Então, eu queria falar um pouco aí que a Adriana comentou, uma coisa da importância de ter o amor na vida, né? Porque o amor é a força. Obrigado. Que, Léo? O que você falou? Pergunta maravilhosa da Adriana, obrigado. Maravilhosa essa pergunta, cara. É bem isso mesmo, escrever os sentimentos é uma forma de alimentar essa memória do amor, realmente, e confortar o coração e a alma. Eu acho que também foi por isso que o Henrique escreveu, né? Porque ele é um romântico, não deixa de ser. E todos nós somos, né? E é isso. Não é à toa que a gente está aqui falando num domingo de Páscoa, né? Que é a maior mensagem que o filme fala, e que Jesus fala já há não sei quantos anos aí, é sobre o amor, né? E o amor não é essa coisa egoísta que a gente conhece como amor, mas o amor, ele é incondicional, né? E é ele que vai fazer a mudança. Então, até respondendo a pergunta da Letícia sobre a mudança, eu acho que a mudança primordial é a gente começar a amar, e é tão simples, só que é tão simples e tão difícil ao mesmo tempo, porque a gente se desconectou muito, né? A gente se desconectou. Então, eu acho até que a gente está tendo essa oportunidade de quarentena, e o próprio José ficou numa quarentena sozinho, ali naquela situação e tal, para refletir sobre isso tudo, para refletir sobre a verdadeira importância dos momentos e a importância dessas pessoas que fazem a diferença, que no caso na vida do José era a Renata, e no nosso papel. Então, eu acho que a resposta está muito no amor. Por isso que, para mim, o final do filme é total de alegria, assim. Eu não consigo nem ver triste. Pode estar preto e branco chovendo, chorei. Mas eu vejo com uma esperança total, porque é isso, gente. É tão simples, cara. Vamos fazer. É isso, assim. Fala, Léo. Viver o presente também, né? Acho que é muito importante. A gente está muito desconectado mesmo, e aí para poder se reconectar e reaprender a amar, eu acho que viver o presente é o começo dessa, para poder seguir adiante, né? Não estar 100% ali conectado no seu telefone, na notícia, enfim, como você se sente naquele momento e o que você faz com a sua energia naquele momento, né? Não projetar uma coisa que pode acontecer, ou uma coisa que está acontecendo, mas viver o seu presente, viver o seu amor, e é isso. Só vou complementar aqui. É incrível quando um personagem, ou até nós mesmos, quando estamos no nosso último minuto, último respiro, a gente tende a passar a nossa vida inteira, assim, como se fosse um filme, a gente vê a nossa vida passando assim, como se fosse um flash. Esse momento de quase despedida é o que representa o filme, assim, ele se prende em toda essa jornada que passa no flash, ele se prende àquela personagem que mais tem importância para ele, né, que é Renata. Enquanto lição, acho, para a gente hoje, Brasil, Bolsonaro e tal, acho que esse filme faz um alerta de como a gente está esquecendo do nosso passado, a gente está esquecendo de olhar para o nosso passado, porque conhecendo o nosso passado que a gente não tende a repetir os mesmos erros no futuro. Então, independente de ser um final triste, positivo, negativo, eu acho que a mensagem foi dada, o alerta foi dado, e que fica essa lição para a gente, nessa hora de nos refletir. Faz um alerta de como a gente está esquecendo. Oi, vou falar aqui um pouquinho. A Marcela comentou um pouquinho sobre amor, e eu acho bem interessante, e o Léo também depois complementou, né, falando aí sobre essa necessidade que a gente tem agora de buscar um pouquinho mais de paz para poder estar consigo. E aí teve um poema do Leminski que eu quero deixar aqui para vocês, que ele se chama Contra Narciso. Em mim eu vejo o outro e o outro, enfim, dezenas.
trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. E aí esse poema me tocou muito essa semana, porque eu estava refletindo um pouquinho sobre amigos que estão nessa quarentena sozinhos em casa, não podem receber pessoas, e aí essa necessidade, né, de mesmo em meio ao caos, a essa pandemia, essas situações adversas, a gente buscar um pouquinho de paz, e essa paz ser muito voltada para a presença. Por mais que a gente precise se informar, a gente precisa estar antenado sobre o mundo, mas a gente também buscar um momento nessa atual situação para também aterrar, estar com quem a gente gosta, fazer uma ligação para um amigo, poder ficar mais em paz mesmo, centrado, sem pirar muito a cabeça, porque senão a gente não sai dessa com uma saúde mental muito boa. E aí eu acredito que esse é um ponto importante. Muita calma nessa hora. Pois é, não vamos pirar aí, pessoal. Vamos segurar a onda. A gente vai sobreviver. Pois é, Obrigado, né? gente. Bom, então eu acho que agora eu acho que a gente está no momento de fazer uma reflexão geral, né? Eu acho que a gente já falou um pouquinho do processo, do filme. Queria que vocês, enfim, deixassem uma mensagem. Queria que vocês também deixassem uma mensagem para quem vai vir fazer a residência, né? Eu queria aproveitar e falar um pouco sobre isso também. A gente, enfim, quando a gente realiza um Cineluz, a gente sempre tem em mente qual é o tema do próximo ano. E surpreendentemente, a gente tem caído muito em temas de relevância no contexto do evento. Aconteceu tanto no contexto da imigração, como no contexto, enfim, quando o discurso do feminismo teve uma evidência muito forte, como do meio ambiente, enfim, várias ações aconteceram, e agora então, esse ano, a gente está trabalhando o tema da liberdade e do poder. Né, vai ser o tema, estou apresentando aqui para vocês, a gente já falou disso um pouco, muito rapidamente, ao longo do processo do Cineluso 2019, mas 2020, então a gente, vamos dizer que oficialmente a gente está lançando aqui, né, esse é o tema que vai ser trabalhado esse ano. Infelizmente, né, muito pertinente com tudo que tem acontecido, né, enfim, com a loucura dessa epidemia, desse confinamento e a tudo que isso também nos leva a refletir. Enfim, eu queria também que vocês deixassem aí, né, uma mensagem do filme, enfim, ou dessa experiência, também para quem vem para essa próxima residência, né? Lembrando que aqui a gente tem uma família que continua, né? Assim, a gente tem estado juntos, né? Muito juntos. Depois, acho que isso é importante dizer também, né? A gente já realizou aqui 2 projetos, estamos no 3º projeto aqui juntos, né? Então, acabou realmente criando um núcleo de trabalho, um núcleo de processo lá no Espírito Mundo, que é a nossa associação. Mas, enfim, também queria que vocês aí, no final de tudo, assim, que vocês deixassem esse recado para os próximos residentes, né? Como vir, né? Ou como sentir. Mas também quero colocar uma questão que me foi enviada aqui, que diz respeito ao filme, o porquê de uma ficção, né? Estando no contexto, assim, falando que a gente aborda militância no filme, a gente está numa cidade militante, né? A gente teria muito material aqui também, inclusive, para trabalhar um documentário, e essa foi uma discussão que eu e Henrique tivemos lá atrás. Por que ficção? Né? Por que nós trabalhamos, por que nós optamos por esse caminho, que é um caminho, às vezes, até bem complexo, né? Quando a gente fala de ator, quando a gente fala do tempo de preparo, e aí a gente tem também a atuação dos atores que não tiveram todo
a possibilidade de entrar nesse personagem, mas porquê da ficção? Então, são as duas minhas perguntas. Vocês podem começar do porquê da ficção, eu vou sair de cena e vou chamar o Henrique, e aí eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, inclusive falando aí para os próximos residentes, para a próxima... qual é a mensagem que vocês deixariam para que eles participem desse novo processo? Bom, minhas considerações finais. Quero dizer que esse projeto me modificou profundamente também, e algo que eu vou levar para sempre. E esse grupo, eu acho que tem algo que vai nos unir durante muito mais tempo. A gente não está, a gente é. Quero desejar muito boa sorte para os próximos residentes do Cine Luso. A Aline e Alex são dois guerreiros, e vejam como a língua portuguesa, que é uma língua belíssima, mas no contexto europeu ainda é considerada uma língua periférica, então eles conseguem driblar todas essas adversidades e fazer um festival maravilhoso, que reúne muita gente, que consegue congregar várias comunidades lusófonas, a própria comunidade lusófona de Bruxelas, que está sempre dando força. Nós fizemos a premiere lá no dia 14, 15 de novembro, que foi uma coisa linda, foi muito, muito emocionante. Então, o próximo grupo, boa sorte, e assim, que vocês descubram, não só produzam um filme muito bacana, mas que vocês também possam fruir essa experiência tão bela, tão humana, tão criativa que a gente teve. A gente fica também à disposição nas nossas redes sociais para quem quiser, enfim, alguma dica e tal, e estamos junto. Quero agradecer quem assistiu, agradecer quem vem a assistir esse vídeo, porque depois ele vai ficar disponível, quem dedicar uns minutos para ver o nosso filme, e que o filme consiga dizer algo para vocês, que consiga comunicar, porque não adianta nada a gente fazer algo muito bacana se ele não diz nada. Então, se o filme consegue dizer alguma coisa, muito, muito obrigado a vocês que assistiram ou que vão assistir. Encerro terminando, assim, falando, assim, a gente sempre abria nossas reuniões com um poema, isso era um ritual, e eu encerro a minha fala com um poema do Drummond, chamado justamente Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se sensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Obrigado, gente. Grande abraço em todos. É isso aí, e que poema incrível. Bom, eu gosto muito do trabalho do Espírito Mundo, eu acho que é um trabalho aí que está muito focado em questões ambientais, que agora são extremamente importantes, não tem como a gente fugir disso, né? E queria desejar boa sorte aí para os próximos residentes, curtam o trabalho e fiquem ligados aí, porque tem mais coisa boa vindo. De todo mundo, né? A gente continua produzindo aí, então fiquem ligados. E um beijo para vocês que viram o filme, para quem está conectado também aqui online, e para quem está vendo também. Espero que gostem do trabalho, compartilhem. E é isso aí. Obrigado. Bom, então lá vou eu. Então, para uma mensagem para os próximos residentes, ousem,
ousem dar o passo. Como o Henrique falou, que a vida dele foi transformada, de uma certa forma, por essa experiência. Posso falar particularmente que a minha também, e que faria 1, 2, 3, 10 mil vezes, se fosse possível. Então, venham, se inscrevam, se interessem, porque é um projeto artístico, humano, que vale muito a pena. Tá? E gostaria de agradecer mais uma vez a Aline, o Alex e a toda a equipe, os irmãos aí que de verdade são irmãos para sempre. Espero que a gente se encontre fisicamente em breve para tomar aquela cervejinha belga que todo mundo gosta. E para vocês que viram o filme, muito obrigado. Deixem aí os comentários, façam viralizar, né? E porque é uma ficção, só para acabar com essa reflexão, eu acho que a reflexão em cima desse formato de documentário ou ficção, eu acho que o que eu escutei muito durante a residência foi que esse não é um filme para nós, os que estão realizando, esse é um filme para todos. Então ele deveria ser, eu acho que nós conseguimos chegar a esse resultado, acessível tanto para o cara que fez pós-graduação em filosofia não sei aonde, quanto para o sanfoneiro de forró lá do sertão de Pernambuco. Então, eu acho que esse objetivo foi conquistado. Então, vamos lá, vamos divulgar esse filme, vamos divulgar essa obra que foi feita com muito amor. E é isso aí, gente. Então, beijo enorme para vocês e obrigado pela presença, obrigado por todas essas boas vibrações que foram compartilhadas aqui. Vou puxar a fala para mim agora, começando com a pergunta, né? Por que ficção? Eu acho que a ficção ela tem um poder de conexão universal muito forte. Um documentário que se passasse em Bruxelas, por exemplo, ela tenderia a mostrar uma realidade que poderia não se aplicar em outros lugares do mundo. Já a ficção, assumindo alegorias, ela tem esse poder de se comunicar com diferentes culturas, né? Ela transpassa culturas e ela se perpetua com o tempo. Ela não fica datada, ela é uma coisa que é atemporal. Então, enquanto potência para transmitir essa mensagem que é tão urgente hoje, eu acho que a ficção foi a melhor escolha. Quero parabenizar a Aline e a Alex por esse trabalho de guerrilha, porque é de guerrilha. A gente sabe que não é fácil fazer cultura, propiciar cultura, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Eu vi a luta de vocês para manter essa casa intacta, e isso me emocionou bastante. O Cine Luso, que tem um formato que se assemelha a um festival, mas é só no início, assim, porque ele vai além disso. O festival é importante porque ele serve de janela para pessoas falarem, se comunicarem através de suas obras, né? E é importante que festivais abram espaços para pessoas que estejam na periferia ali e não tenham tanto destaque, isso é muito importante. Mas o Cine Luso vai além, ele propicia um encontro único, um encontro que poucos festivais também têm esse trabalho de criar, que é justamente encontro de pessoas, e não só exibir o filme e ir embora, mas as pessoas chegarem lá com diferentes bagagens, culturas, e trocarem. Essa troca que enriquece todo mundo. E para quem for selecionado, não tenha dúvida que será uma experiência inesquecível, viu? Agradeço a todos que assistiram o filme, sabendo que é uma produção independente, baixíssimo custo, que valorize a produção independente é muito importante. A gente está aqui no Brasil passando por uma fase de obscuridade, com o cinema e a classe artística sendo posta como inimigos da população, enquanto que, na verdade, é porta-voz dela. É através da arte que a gente comunica o que está de errado aqui se passando. A arte aprofunda o que a gente
inicialmente estiver apenas na superfície. Então, é muito importante essa valorização, porque também é um registro de nós mesmos, né, o nosso registro, e a gente não pode esquecer, né? Então é isso, obrigado, e vou passar a palavra. Oi, eu vou falar então. Eu queria aproveitar para agradecer publicamente a Aline e o Alex. Além deles serem pessoas maravilhosas, a oportunidade que eles nos deram é única. Então, se você vai vir fazer a residência, aproveite. Você vai ser muito bem acolhido, porque além de eles serem pessoas incríveis, eles têm um coração enorme. E eles são demais mesmo, gente. E eu já admirava muito o trabalho, conheci outros trabalhos da Aline antes mesmo de conhecer ela pessoalmente. E foi para mim, ter sido selecionada para participar da residência, foi assim, maravilhoso. E eu aprendi muito, 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 muito durante o período que eu estive com todos vocês. E sou muito feliz que a companhia de vocês continua, né, independente da residência ter terminado, e que a gente está sempre compartilhando a arte, e que a gente possa levar o nosso filme também, que todas as pessoas possam assistir e compartilhar, e que possam refletir sobre a mensagem que ele passa. Então é isso. Muito obrigada a todos. Um grande beijo a todo mundo. Eu vou continuar aqui. Meu ano passado, o ano que eu participei da residência, ele foi muito sobre resistência. Sobre resistir para continuar fazendo o que eu gosto, para continuar fazendo arte no Brasil, onde eu vivo, no Nordeste. E aí, quando eu me encontrei com a Aline pela primeira vez, chegando em Bruxelas, e percebendo o festival acontecer, e a transição para a residência, né, para a gente iniciar o período de residência, foi muito sobre olhar para uma figura icônica que é símbolo disso, porque construir um festival em terras europeias que valoriza nossa língua, o português, é de uma resistência muito grande. Fazer isso sem muito apoio, inclusive sem apoio da Embaixada do Brasil em Bruxelas, é muita resistência. E aí, ver ela fazendo isso acontecer foi muito inspirador, a ponto de eu voltar para cá e querer fazer também transformações sem esperar esse ideal de apoio, de verba, de estrutura, mas fazer as coisas acontecerem. E aí, uma coisa que eu acredito muito grande, assim, que eu aprendi dentro do festival, foi muito participando como residente em contato com a Aline e com o Alex, foi muito sobre resistência, porque são duas pessoas muito fortes, muito talentosas, de coração muito aberto, para poder abrigar e fazer as coisas acontecerem. E me encontrando com todo mundo foi muito sobre conexão, como a Silvia comentou, né, da gente continuar essa conexão, de se falar, de querer saber como é que o outro está, mesmo na correria do nosso dia a dia, cada um com seus afazeres. E aí é um recado que eu deixo assim para quem vier como residente, é aproveitar muito mais, além das conexões, simplesmente da linguagem pela linguagem, da arte pela arte, mas aproveitar essa conexão humana, que é importante, que eu acredito que é uma base fundamental para esse festival acontecer, e aí aproveitar isso ao máximo, porque é o momento da gente se transformar enquanto pessoas, de se transformar enquanto artistas, e de ver a coisa se potencializar. E agradeço demais a quem viu o filme, a quem está compartilhando, a quem comentou, passou um feedback, porque eu acredito que é muito importante para nós ouvir o que vocês têm a dizer, ouvir a interpretação de vocês, o que vocês pensam sobre ele, o que vocês conseguiram ler sobre o filme. E é isso, eu deixo um cheiro em todos, agradeço demais por esse espaço, por estarem aqui, e passo a minha vez para outra pessoa aí comentar mais. Oi, então, gostaria de agradecer mais uma vez, né, a Aline, o Alex, por toda essa hospitalidade, né, que deu pra gente.
também para os outros, para todos vocês, né, que ajudaram a gente, que estão ajudando vendo o filme e tudo mais. Aos outros residentes, assim, que foram incríveis. As pessoas, assim, elas pensam, nossa, você foi para a Bélgica, e não sei o quê, para gravar o filme. Só que não sabem até aí como é que foi para chegar, entendeu? É muito difícil, não é fácil. Quando eu me inscrevi, eu pensei, será? Será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Me inscrevi, quando saiu o meu nome, não acreditei. Eu falei, como assim? Consegui. E aí, assim, depois disso, foi um grande processo. Porque para a gente conseguir chegar lá também, não é fácil, né? A gente, que nem eu, por exemplo, não tinha emprego, né, na época. Tanto é que depois disso abriu minhas portas, comecei a trabalhar na área finalmente, né? E é isso, assim, eu indico muito o Cineluso, indico muito, assim, as pessoas trabalharam, não é de boca para fora também, não é rasgação de seda, é a pura verdade. Vocês podem ver, né, de todo esse vídeo que a gente fez, toda essa live, todo o filme, né? É muito gratificante, assim, muito... A gente, quando vê o filme, a gente fica emocionado. Então, é isso, é muito retorno e é lindo. Obrigado. Então, falando aqui, se inscrevam, porque, cara, tem nada melhor, assim, se vocês passarem, cara, essa vai ser a melhor oportunidade da sua vida, assim. Não tem dinheiro que compre, não tem nada, nada, sério. Em anos, assim, não tenho o que falar. Eu acho que, obviamente, vai ser outro grupo, de repente a gente está lá, não sei, mas não vai ser esse grupo maravilhoso, mas com certeza vai ser a junção de um outro grupo maravilhoso de pessoas que estão engajadas com algo realmente da alma, assim. Não chega ninguém aqui nesse grupo que não tem uma mensagem, assim. Então, se você sentir no seu coração, eu tenho uma mensagem para passar e eu quero fazer parte, se inscreva e você vai ser escolhido, pode ter certeza. Foi como o Júnior falou, não importa a dificuldade de vender os bonecos. O Júnior vendeu os bonecos. Enfim, isso é outra história, mas vai valer a pena. E é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo, a Aline, o Alex. Eu sou muito grata de ter feito parte disso. Para mim foi um encontro, como eu já falei 1 milhão de vezes, a gente se abraçava e chorava e fazia poesia todos os dias, porque, cara, foi um encontro de almas. Eu sou muito grata, sou muito feliz. Por favor, divulguem o filme, porque esse filme tem uma mensagem assim que eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando ler e ver essa mensagem. Uma pessoa perguntou, como que eu posso convencer alguém de mudar, porque eu vejo isso e tal, e não sei como mudar a pessoa. Só manda o filme, sabe? Porque o filme fala disso e o filme toca as pessoas, porque ele é único, ele é verdadeiro, ele é original. A verdade, ela não tem... A verdade não é relativa, ela só é uma, assim. Então, não importa de onde você vem, qual língua você fala, você sente porque é verdadeiro. Então é isso. Aline, te amo. Alex, amo todos vocês. Obrigada por tudo. Obrigada a todo mundo que assistiu. E é isso. Estamos juntos aqui para sempre. Beijo. Eu acho que caiu aqui a net. É muita energia, muita vibração. Gente, olha, eu vou falar. A gente chora o tempo inteiro, né, Marcela? Porra. A gente chora muito. Imagina, cara. Puta que pariu. Era todo dia eu perdi meus filhos. Cara, vem pra cá, vou perder meus 5 quilos. Porque era um chororô, era um abraço. Nossa, gente, muito amor, cara. O André Martinez, olha, eu quero mandar um beijo também, né, para o André Martinez, que a gente não falou dele, mas que veio do Brasil e que fez um ateliê lindo com a gente, né?
e é um ateliê sociocriativo para, enfim, para desbloquear potencial criativo no trabalho coletivo. E ele chegou e falou assim: eu não tenho nada para fazer aqui, vocês estão integrados. Segurando uma mão no outro, assim, já estão se amando tanto, já está tudo. Foi ótimo, grande André. Aqui. Muito então, bem, obrigada. É assim, eu acho que a gente tem que acreditar muito na força do encontro, sabe? Quando eu vejo vocês todos falando, assim, quando eu chamei o Henrique, eu não canso de falar, eu falei, Henrique, então, eu estou pensando em fazer um projeto que a transversalidade seja literatura. A gente já tinha feito um projeto aqui em Bruxelas antes, né? E eu falei, bom, você talvez possa divulgar e conhecer alguém que esteja interessado em participar. Ele falou, peraí, eu acho que eu me interesso. Eu falei, jura? Porque, assim, para mim era tão maravilhoso ter, né, assim, alguém, né, da estatura do Henrique, que é uma pessoa que eu admiro enormemente, né, um super criador, enfim, estar aqui nesse processo com a gente, né? Então, assim, e todas as pessoas que foram chegando também, né? O Flávio Edson, que já tinha me mandado o filme também para participar do processo, enfim, do ano passado, acabou não acontecendo e eu senti muito, porque tinha muito a ver com o tema da imigração, enfim, mas... E eu fiquei super feliz também quando eu vi que ele estava no processo, o Flávio, enfim, o Léo, com quem eu também a gente já tinha feito projeto, e a Marcela, que chegou, todo mundo. Então, assim, eu fui vendo as pessoas se conectando de uma maneira, né? E assim, uma coisa que é muito importante que vocês falaram, né? A gente aqui não trabalha, nós não somos um projeto hiperfinanciado, muito pelo contrário, a gente está num país multilíngua, né? Um país que tem 3 línguas oficiais, que a prioridade deles aqui são as línguas oficiais, que já é um grande conflito, né? Dizer, conseguir apoio para um projeto da comunidade francesa já é um conflito, porque você tem um outro que é da língua, enfim, do holandês. Então, assim, são muitas questões para você trazer uma língua que não faz parte do contexto e que tem ainda uma comunidade tão dispersa, porque a lusofonia, como eu falei antes, né, a gente são tantos países envolvidos e não são comunidades conectadas, então existe ainda uma conexão, né? Então, conseguir recurso, viabilizar um projeto na capital europeia, se a gente olhar, são 500 eventos que acontecem ao mesmo tempo. Só por conta dessa crise foram 10 mil eventos cancelados em um mês, para vocês entenderem o que a gente tem aqui também enquanto concorrência de projetos que acontecem ao mesmo tempo e atrair público e convencer parceiros de que esse é um projeto que se justifica porque tem consistência, né? E, enfim, e aí a forma como vocês se entregaram e a forma como vocês investiram, né, também é muito bonito. E eu acho que a gente está falando a gente está realizando, talvez, o que se teorize muito. A gente fala muito do problema do capitalismo, a gente fala muito, né, do individualismo, etc., etc. Mas, enfim, no final, isso pesa muito, né? Então, você encontrar pessoas que estejam interessadas em colaborar num processo em que o dinheiro não é a questão, né? Quer dizer, que é exatamente um convencimento de almas, né? De falar, olha, gente, é isso aí, a gente tem um projeto. Isso eu faço já há algum tempo, eu acho que eu já estou um pouco tarimbada, né, de ter essa dificuldade, essa pretensão de trabalhar na Europa com a cultura brasileira, que no Brasil não é prioridade, e a gente sabe cada vez menos. Então, assim, eu acho que nós somos uma prova daquilo que a gente encontra como talvez o antídoto desse mundo caótico que a gente vive, que é acreditar no que a gente faz, que é ter amor pelo que a gente faz, né? E de praticar essa coletividade, essa abertura, se lançar no escuro, que é chegar num país que às vezes você não fala a língua, você não conhece ninguém, sem conhecer a pessoa, quem sou eu? Enfim, né? E estar aberto a um processo e construir esse processo. Então, eu acho que a grande mensagem que a gente tem, no final disso tudo, é que a gente está caminhando num sentido
do que a gente acredita, como talvez a resposta para esse mundo, que é exatamente se unir, que é exatamente ter amor pelo que se faz enfim, e não ser o dinheiro, mas ser a ideologia, ser a fé e esses sentimentos todos que a gente tem que investir. Eu quero muito, muito agradecer a vocês, assim, enormemente, realmente me emociono demais. Espero que todo mundo goste do filme, né? A gente está aí para compartilhar esses conceitos que a gente acredita tanto, né? E com essa naturalidade que a gente tem, que é essa naturalidade que eu acho que faz toda a diferença, né? Essa verdade que a gente traz naquilo que a gente diz, naquilo que a gente fala, né? Então, enfim, muito amor, né? Muito obrigada a todo mundo, né? A gente teve alguns parceiros que nos ajudaram, né? Infelizmente, como disse o Davi, o Brasil não é um deles, né? Mas não tem problema, a gente está aqui representando o Brasil da melhor forma possível e a gente sabe disso. Então, o Brasil talvez não pudesse estar melhor representado, né? No sentido do discurso e da prática. E é isso. Eu quero agradecer. Infelizmente não está todo mundo na tela, eu vou ter que mudar a tela um pouquinho para mandar um beijo para a Silvia agora. Para mandar um beijo enorme também para o Júnior. Um beijo, meu amor, que vendeu as bonecas da coleção para vir para cá, guerreiro. Né? Vou mandar um beijo aqui para o Davi, lindão também que me emociona, o nosso retórico todo, né? Que ensina tanto para a gente também, nosso muso multidisciplinar, né? O Edson maravilhoso, esse olhar incrível, essa montagem linda, time perfeito, né? A Silvia que se jogou no escuro total, falou, eu nunca fiz vídeo na vida, e fez cenas incríveis, porque está no espírito, né? O olhar está no espírito, não está na máquina, né? E é isso, meus amores, olha, a gente vai fazer ainda muita coisa juntos, né? E que todo mundo goste do que viu. Está faltando alguém na telinha? Manda beijo? Peraí. Tá, peraí. Cadê ele? Cadê? Já mandei beijo para o nosso cinemuso. O Flávio, né? Super versátil também, que está aí, enfim, pau para toda obra, me ajudou muito na produção também. Né? Muito obrigada. E cadê o Alex? Cadê o Alex? Tá aí, ó. Super parceirão, companheirão, dono de uma trilha assim, de final, de arrebentar, enfim, de emocionar todo mundo e perfeita sintonia. Gente, olha, obrigada a todo mundo, obrigada a vocês. Infelizmente, temos só 6 telas, mas, enfim, todo o espaço do mundo para continuar essa conversa. Ó, um beijo e vamos registrar aí para quem quiser ver, para quem quiser partilhar. E é nóis. Beijão para vocês, amo cada um de vocês enormemente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a quem nos apoiou, muito obrigada a quem nos suportou nesse amor que a gente tem aqui, insuportável. Mas é isso aí, essa é a resposta. E obrigado a todos que participaram do chat também. Hã? Obrigado a todos que participaram no chat com perguntas pertinentes. E eu só queria dizer uma coisa. O meu momento aqui agora é de tiete de todos vocês, assim, porque ouvir cada depoimento, cada pequeno detalhe que vocês falaram aqui agora, deu uma puta saudade do momento e foi incrivelmente gratificante e edificante participar com pessoas tão talentosas. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada.